Os demônios são anjos que se rebelaram contra Deus por soberba e foram precipitados no inferno, os quais, por ódio contra Deus, tentam o homem para o mal. Explicação: Deus, tendo criado os anjos, não os admitiu logo ao paraíso, mas, porque eram dotados de vontade livre, quis primeiro submetê-los a uma prova, em que lhe mostrassem a sua fidelidade e reconhecessem a plena e total dependência em que estavam dele, Supremo Senhor. Nesta prova, muitos, levados pela soberba, recusaram reconhecer a sua dependência de Deus. Pretenderam ser iguais a ele e dele independentes. Rebelaram-se contra Deus, pecaram. O seu pecado foi gravíssimo. Eles, puros espíritos, conheciam a gravidade da rebelião, pois, melhor do que nós, podiam apreciar o benefício da criação e dos outros dons recebidos de Deus, e o dever de lhe ser fiéis. Pelo seu pecado, Deus os excluiu do paraíso e os condenou ao inferno. Desde aquele instante, deixaram de se chamar anjos e foram chamados demônios. O inferno foi criado para castigo deles, como o sabemos pela sentença com que Jesus Cristo condenará os réprobos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. São Pedro recorda também a expulsão dos anjos rebeldes e a sua punição no inferno. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, tirados pelos calabres do inferno, os precipitou no abismo, para serem atormentados e tidos como que de reserva até ao juízo. Pelo ódio que os demônios têm a Deus, por cuja justiça foram feridos, tentam o homem para o mal, isto é, esforçam-se por induzir o homem ao pecado, tornando-o, como eles, rebeldes a Deus. Não podendo fazer mal a Deus, tentam fazer-lhe indiretamente no homem, que é a sua imagem, e pelo batismo, seu filho adotivo. Deus permite que sejamos tentados, porque sabe tirar disso grande bem. Faz-nos exercitar a virtude, forma-nos na desconfiança de nós e na confiança nele. Encaminha-nos para a humildade e nos faz ganhar para o céu muitos merecimentos. A tentação nos proporciona o ensejo de mostrarmos a Deus quanto é sincera a nossa fidelidade e aperfeiçoa a nossa virtude. Prática. Para vencer sempre as tentações, é necessário não lhes darmos causa, expondo-nos ao perigo de pecar. Além disso, precisamos de estar vigilantes, recorrer prontamente ao Senhor e à Maria Santíssima com a oração e praticar a mortificação dos sentidos. Exemplos. Quem criou os demônios? Esta pergunta dirigia um dia um sacerdote aos seus catequizandos, que, a princípio, ficaram todos de boca aberta. Mas depois um deles respondeu claramente: ninguém. E Deus? Ninguém, porque Deus não criou os demônios. Deus, porque ele os criou anjos, e eles se fizeram demônios. Esta pergunta nos recorda uma outra, que nos diz diretamente respeito. Quem criou e cria os condenados? Ninguém, e Deus. Deus criou os homens destinando-nos ao céu. Eles, com o pecado, tornam-se réprobos e merecem a condenação. Tentação e queda de Adão e Eva. Deus colocou Adão e Eva em um jardim delicioso, que se costuma chamar paraíso terrestre. Um rio corria pelo jardim. Havia nele árvores agradáveis à vista, de frutos saborosíssimos. Ao meio erguia-se a árvore da ciência do bem e do mal. Disse Deus ao homem: come à tua vontade de toda espécie de frutos que há aqui,
mas não comas do fruto daquela árvore, se o comeres, morrerás. O demônio, tomado de ódio e de inveja, valeu-se da serpente para tentar Eva, e lhe disse: Por que não comeis do fruto desta árvore? Respondeu a mulher: Deus nolo proibiu, e se comermos, morreremos. Não, acrescentou então a serpente, não morrereis, mas sereis semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva, enganada com estas palavras, colheu o fruto e comeu. Depois deu ao marido, que também comeu. Não imitemos Eva, que incautamente se entreteve com o demônio e pecou. Entretém-se com o demônio quem, em vez de repelir os maus pensamentos, lhes dá atenção. Assim como os bons pensamentos são inspirações do anjo da guarda, assim os maus são sugestões e tentações do demônio.